Antes de falar sobre cinemática, é necessário falar sobre mecânica. Mecânica é a ciência que estuda os movimentos. Mas como um movimento algo é complicadíssimo de se entender, o estudo dele é dividido em 3 ramos. Estática, que estuda condições de equilíbrio de um corpo. Dinâmica, que explica o movimento através de fatores e leis. E, finalmente, a cinemática, que descreve geometricamente o movimento, sem se preocupar com suas causas. Dito isso, prossigamos. Conceitos que precisamos saber de cor são ponto material, referencial, repouso e movimento, trajetória e espaço. Bora começar? Quando estudamos o movimento de um corpo, às vezes temos que prestar atenção no seu comprimento, na sua largura e na sua altura. Por exemplo, um carro que passa por debaixo de uma ponte. Imagina que a ponte é pequenininha, então o carro precisa ter um tamanho máximo aí para poder passar nessa ponte. Nesse caso, as dimensões do carro importam, e muito, porque dependendo do tamanho dele, ele não passa na ponte. Então, quando as dimensões do corpo são relevantes para o seu movimento, ele é chamado de corpo extenso. Falando em corpo extenso, é relevante mencionar que nos movimentos de rotação, como o movimento que a Terra faz, consideramos que o elemento é um corpo extenso. Porém, em certos casos, tanto faz saber essas dimensões, comprimento, largura e altura, porque não importa para o seu movimento. Por exemplo, um carro que anda numa avenidona. A avenida é grande demais, então seu tamanho não importa. Aí, então, desprezamos essas dimensões e consideramos o corpo como se fosse um ponto material. Entendido? Entendido. Agora, para descrever o movimento que o nosso corpo está fazendo, nós, os observadores, devemos definir um referencial em relação ao qual o móvel será analisado. Por exemplo, se eu estiver dentro do carro em movimento na avenida e adotar o meu carro como referencial, terei uma percepção do movimento. Mas, se eu estiver na rua e adotar a rua como meu referencial, terei outra percepção do movimento, entendeu? Quando adoto o carro como referencial, parece que eu não estou me movendo, parece que eu estou em repouso. Mas, quando adoto a rua como referencial, aí sim vejo que o carro está se movimentando. E já que estamos nesse assunto, falemos sobre o que é movimento e o que é repouso. Dizemos que um corpo se encontra em movimento sempre que a sua posição se modificar no decorrer do tempo em relação a certo referencial. E dizemos que um corpo se encontra em repouso sempre que a sua posição se mantiver no decorrer do tempo em relação a um certo referencial. Percebe que tudo depende do referencial? Pois é! Você só sabe se algo está em movimento ou não depois de escolher um referencial. Quer um exemplo? Eu dou. Considere um carro em uma rua e um poste. Esse carro está a 100 km por hora. O motorista do carro está em repouso ou movimento? A resposta correta é... depende do referencial. Se o referencial for a rua, o poste estará em repouso e o motorista estará em movimento a 100 km por hora. Mas, se o referencial for o carro, o motorista estará em repouso e o poste que estará em movimento, 100 km por hora. Sacou? Agora falemos de trajetória. Consideremos um corpo em movimento para um referencial. Isso quer dizer que a posição desse corpo em relação ao referencial altera-se no decorrer do tempo. Se a cada espaço que ele ocupar traçarmos uma linha, obteremos a trajetória descrita pelo corpo, considerando seu referencial. Assim, sabemos que a trajetória de um ponto material é o lugar geométrico das posições ocupadas pelo ponto material no decurso do tempo. Isto é a união de todas as posições por onde o ponto material passou. A trajetória pode ser reta, retilínea, né? Calculado logo por uma função de primeiro grau, y igual a ax mais b. Ou a trajetória pode ser parabólica, curva, né? Calculada por uma função de segundo grau, tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c. Mas e se meu corpo está em repouso quanto ao referencial? Como faz?
aí, no caso, nossa trajetória é um ponto. Já que estamos falando de trajetória, é necessário entender o espaço. O espaço será nosso indicador de posição de cada instante da trajetória. O espaço não indica a distância que o móvel percorreu, apenas o local onde ele se encontra. No espaço, a gente determina um ponto e o chama de origem dos espaços. O que estiver na frente dele é positivo e o que estiver atrás dele é negativo. Dizer que o espaço S é nulo, num dado instante, significa apenas que naquele instante o móvel está posicionado justamente aonde? Na origem dos espaços. Bom, agora eu acabei de falar que o espaço não indica a distância que o móvel percorreu, mas sim apenas o local onde ele se encontra, né? Então, o que indica a distância que o móvel percorreu é o ponto final que o corpo parou, que chamamos de S2, e o ponto da onde ele partiu, que chamamos de S1. É só a gente pegar o S2 e subtrair por S1. Assim a gente vai ter a variação do espaço, ou seja, a distância que ele percorreu. E quando um ponto material está em repouso, o seu espaço permanece constante. E quando um ponto material está em movimento, o seu espaço S varia com um instante t, certo? E para relacionar espaço e tempo, temos uma função horária dos espaços. Quando a equação horária é do primeiro grau, temos um movimento chamado uniforme. E quando a equação horária é do segundo grau, temos um movimento chamado... Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenha lhe ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e zaz a Deus!